Boa noite, eu sou Clécia Santos e, junto com os colegas Edirley e Adelina, estaremos apresentando o trabalho de conclusão de curso sobre tecnologias digitais móveis e prática pedagógica, outros deveres educacionais. Convido a colega Adelina para dar continuidade ao conteúdo. Olá, boa noite. É um imenso prazer estar aqui nessa noite para discutirmos um pouco sobre os modelos de aprendizagem em relação à educação online e às tecnologias digitais móveis. Nós sabemos que a educação online ela é fundamental agora no século XXI, né? Onde nós, estudantes, nós, formadores, precisamos buscar esse conhecimento. E é necessário que tenhamos um horário flexível. E essa educação online, ela proporciona isso, né? Que nós possamos organizar o nosso tempo, nós temos a nossa gestão do tempo, né? Dentro dessa educação online, também é interessante porque nós vamos trabalhar com o quê? As propostas de atividades online e offline, né? O online é fundamental para que tenha uma comunhão, para que tenha uma interação, e offline para que o estudante também ele busque esse tempo dentro da sua gestão do tempo para poder organizar as suas ferramentas de trabalho, né? No século XXI, agora, nós sabemos que as escolas experimentaram um novo momento, que foi a chegada da internet e dos dispositivos digitais, estimulando o processo de ensino-aprendizagem com a mediação das ferramentas tecnológicas. E aí, nós temos o Levi, em 2008, ele diz que apresenta que interfaces são dispositivos que garantem a comunicação entre humanos e máquinas. Então, essa comunicação ela é essencial, ela é fundamental, né? E nós não podemos perder de vista isso. Existem também as diferentes modalidades, né? O AVA, dentro desse horário flexível que a gente pode estar observando, essa plataforma a qual nós estamos utilizando, que o Teams, é fundamental para que nós possamos entrelaçar, para que nós possamos nos aproximar, né? Seja aqui do estado, seja de outro, seja do mundo. Isso facilita muito. Dentro dessa educação online, a gente vai trazer também um pouco sobre o quê? Essa aula presencial, esse ensino online, esse ensino híbrido, facilitando também o processo de compreensão dos estudantes, né? E sim, gerando toda uma aprendizagem adaptativa de acordo com o tempo de cada um. E agora eu passo para vocês a fala aqui do nosso colega Edirley. Muito boa noite a todos. Dando continuidade aqui à fala da colega Adelina, dos modelos de aprendizagem, e a gente passando aqui pela questão do discente, do estudante, ele tem um design de aprendizado feito por ele mesmo, dentro de uma perspectiva de uma educação na qual ele é autônomo, ele tem uma gestão autônoma do aprendizado, certo? Criando sua própria trilha para seu ensino, ok? Essa aprendizagem ela é significativa e personalizada, é permanente, é contínua, certo? Porque há interatividade, há conectividade, há uma educação digital dentro de uma sociedade 4.0, onde as TIDICs são a nossa realidade, a realidade dos jovens. Vários teóricos, como Pierre Levy, que aqui foi citado, Castells, que também é citado, entre outros, falam sobre essa conexão entre humano e não humano, entre real e virtual. Então, assim, hoje, os caminhos virtuais de aprender, né, é uma aprendizagem planejada, é uma trilha de aprendizagem, onde o AVA ele traz infinitas possibilidades de aprender tanto online como offline e de modo híbrido. Nós estamos falando de uma plataforma como essa aqui online, onde eu tenho aqui uma projeção de um aplicativo, onde há a construção de mapa mental, e isso pode ser compartilhado com o aluno, o professor pode usar dessa ferramenta, dessa estratégia para ensinar e para aprender. Há também outras possibilidades de outras plataformas de aprendizagem. Eu quero até aqui compartilhar com vocês outras possibilidades de se aprender. Por exemplo, existem sites bastante intuitivos,
no qual essa turminha que já é acostumada com o digital, é uma geração que nasce no digital, que não tem dificuldades para mexer com o digital, mas precisa de um mediador, de um tutor, certo? Um facilitador da aprendizagem, né? Um professor tutor, como queira chamar, que vai fazer com que o processo de aprendizagem dele ainda seja mais significativo. Mas sabemos também que existem cursos sem tutoria, né, autoinstrucional, no qual o aluno ele pode aprender e se desenvolver e criar esse design educacional. Então, assim, aqui tem uma outra plataforma que é linkada, por exemplo, com o Teams, que nessa plataforma tem como você buscar o conhecimento das diversas áreas, português, por exemplo, que é a minha área, mas a Adelina é pedagoga, Clécia é assistente social. Você tem áreas diferentes que você pode explorar, né? Aqui é uma espécie de jogo, é um quiz, onde tem questionários que o aluno vai estar jogando, certo? Por isso que eu trago aqui a questão da gamificação. Então, tem atividades ao vivo, tem atividades para casa, certo? Esse aplicativo ele cria uma perspectiva de interatividade muito interessante, porque ele cria uma competição, um ranking, o aluno erra uma pergunta, ele pode tentar novamente responder essa pergunta, ele aprende com os erros e com o acerto dele, certo? O professor acompanha isso, media isso, e ele pode continuar aprendendo de casa também, na sala de aula, em casa. Então, abre a perspectiva para um ensino híbrido, certo? Tanto presencial como online. E existem outras ferramentas, outras plataformas que é possível você aprender através de mapas mentais, através de questionários como esse quiz aí, mas também é possível aprendermos através de enquetes. Existem aplicativos que trazem enquetes, nuvens de palavras, e aí ele pode estar trabalhando conceitos, definições, e se apropriando de conceitos, construindo, ressignificando conceitos, certo? Então, essas são as propostas que a gente sugere, né, desde o nosso artigo, ainda na trilha 2, nós estamos falando da trilha 2, onde vocês colocam como desafio para a gente criar uma aula, né, uma aula virtual, e aqui está criada a aula, e vou passar aqui para minha colega Adelina, ela tem mais alguma contribuição a dar para concluir aqui a nossa fala. Dentro dessa perspectiva que a gente trouxe aqui no nosso mapa mental. Bem, para prosseguir, nós continuamos aqui falando sobre esses caminhos virtuais para aprender, né? Nós sabemos que existem diversos caminhos que são importantes para essa aprendizagem, dentre os quais Edirlei já mencionou alguns, né? Que são essas estratégias que nós, educadores, nós, formadores, devemos buscar para poder dinamizar essa aprendizagem, né? E nós sabemos que Gardner, por exemplo, já traz uma questão importante aí sobre a questão das formas de aprender, né? Cada indivíduo tem uma forma de aprender. Então, quando nós trazemos a tecnologia para a sala de aula, isso vai facilitar muito, né, a aprendizagem dos nossos alunos, sejam pequenos, sejam grandes. Isso não importa, né? Porque tem umas pessoas que aprendem mais escrevendo, outras aprendem mais vendo, outras aprendem mais ouvindo e assim por diante, né? E a aprendizagem ela precisa ser planejada. Então, a educação online ela é importante, sim, mas ela precisa também ser planejada. Ela precisa de estratégias. E a gente não pode perder o foco. O estudante não pode perder esse foco, né? O Edilei falou também das trilhas de aprendizagem e do AVA, que é fundamental. Então, nós trouxemos alguns autores, né, que, como ele já mencionou aqui, né, dentre eles nós temos aí Levi, né, que nós nos aprofundamos um pouco para nós trazermos as discussões aqui nessa tarde, né? Nós falamos também sobre Gardner, né? E outras referências que nós temos também lá no nosso roteiro, né? E Edirlei vai concluir aqui agora falando um pouco mais sobre esse tema em discussão.
Bom, aí assim, é muito importante, porque assim, nós estamos vivendo ainda um contexto pandêmico, e a pandemia meio que acelerou esse processo. Nós vivemos, no momento, a era do 5G, né? Então, transformações sociais, transformações políticas, que fazem cada vez mais imergirmos numa cultura digital, né? Nesse cyberespaço, e isso é, é revolucionário e traz uma perspectiva de um projeto pedagógico cada vez mais inovador, explorando essas tecnologias digitais, e as TDMs, obviamente, né? E novas práticas também aí vão surgindo com as tecnologias, conforme diz Paper, o Piper, como queiram, certo? Então, muito obrigado a todos. Encerramos aqui a nossa apresentação.